Capítulo de número 3. Hebreus, o capítulo de número 3. E o versículo de número 7 e 8. Quem está ali na... É o Vitor, né? Ô Vitor, eu vou combinar uma coisa com você e com a igreja. Toda vez que está na mídia ali colocar o versículo, você dá um glória aí, só para mim saber? Você dá um glória aí bem alto. Vai dar um glória, só para a gente ouvir. É isso. Então, quando eu falar um versículo, e você conseguir achar, e você dá um glória, amém? Então, fica combinado isso. Aí não precisa fazer o quê? Ficar aqui, tipo assim, esperando o que está lá colocar, amém? Irmão, eu tenho facilidade em, às vezes, saber um versículo. Mas às vezes eu não sei, tipo assim, o número. Tá entendendo? Tipo assim, eu sei... E Deus amou o mundo de tal maneira, às vezes eu consigo... Eu tenho facilidade para decorar, tipo assim, um versículo que está escrito, mas às vezes eu tenho dificuldade de saber esse 3,16, tal. O pastor tem essa facilidade. O pastor cita... Tá. Eu vou ter essa graça aqui ainda. Acho que é porque eu não tentei ainda, não me esforço nisso daí. Mas se esforçar a gente consegue. Então às vezes eu vou falar um aí, e quem está lá na mesa lá, se vira e acha. Amém? Às vezes se não tiver muito, é a versão. Às vezes é a minha versão que está em outra, então você vai entender. Amém? Você já muda a versão, NVI, NAA, ARA, mas vocês vão entender. Amém? Então vamos lá então. Hebreus 3:8. Valeu, Vitor, te amo. Diz assim, ó, o 7 e 8 quer dizer: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus ministrou no meu coração a falar a respeito de coração. Eu dei algumas pinceladas na cela, porque eu não aguentei, mas estava ministrando as celas a respeito de um assunto, a respeito de comunhão e tal, 7 passos para alcançar a comunhão, para se ter comunhão. Se eu não me engano, está no livro, no dia de número 22, ou é 20, se não me falha a memória. E o Espírito Santo deu essa palavra, isso ficou fervendo no meu espírito. E acabou que eu não aguentei, que fui sortando algumas na hora ali, porque Deus estava forte demais ali na cela. Porque se você acha que Deus fala só nos cultos aqui, está muito enganado. Deus, Ele nos instrui, nos corrige, nos exorta nas células. Em qualquer lugar que se esteja ministrando a palavra do Senhor, ela vai estar sempre nos corrigindo, vai estar sempre nos melhorando, vai estar sempre nos exortando, vai estar sempre nos alegrando. Então em qualquer lugar, não é só aqui, é na sua casa mesmo, sozinho. Se você abrir a palavra, ela vai te corrigir, ela vai te exortar. Amém? Então Deus colocou no meu coração a respeito de coração endurecido. O texto que nós lemos vai dizer assim, ó: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, como na rebelião. Aí você se pergunta assim para o texto: que rebelião que foi essa? Aonde se deu isso? Aonde aconteceu isso? Isso é você perguntar para o texto vai responder para você. A Bíblia tem isso, né? Por quê? Na onde que foi essa rebelião que está se falando aqui? Onde que isso ocorreu? O salmista, no Salmo 95, ele vai fazer essa referência. Vai falar sobre isso. Mas não foi nos Salmos que aconteceu isso. Foi lá na época de Moisés. Lá em Números 20, se não me falha a memória. Procura aí. Lá em Números 20 vai falar dessa rebelião que teve. O povo saiu do Egito,
passando pelo deserto, chegou num deserto, tinha um rei lá que eles precisavam passar pelo meio da terra deles, e Moisés está lá, de repente, por causa que o povo está no deserto, começa a florar suas necessidades, alguns desejos sobre água, sobre isso, e de repente eles começam a ficar meio irados, querer começar a questionar, e chama Moisés. É aí mesmo, eu vou falando, você vai deixando rolar aí, vai deixando seguir, conforme eu for narrando. Se eu estiver errado, vocês me perdoem, irmão, ou a inversão. E eles chamaram Moisés e falaram assim: não tem outros lugares melhor? Você trouxe nós para cá, lá no Egito tinha isso, tinha aquilo, tinha coisas boas. Agora nós estamos aqui sem água, sem nada. O povo começou a colocar pressão em Moisés, em Arão. Sabe o que Moisés faz? Moisés respira fundo, não responde o povo, não bate boca com o povo. De repente Moisés toma uma atitude. Ele e Arão vai junto para a tenda do encontro, e ela diz que os dois se prostram e começam a orar, pastor. E Deus fala com Moisés: Moisés, está vendo aquela vara ali? Ô Senhor, pegue ela na mão, você e Arão, e vai falar com a congregação. E quando você chegar lá fora, você vai olhar e vai ver uma rocha que está ao seu lado, e você vai pegar e vai falar com a rocha, e ela vai dar água de beber para esse povo. Moisés ouviu a instrução juntamente com Arão, e pega e sai, convoca o povo. Arão sai, convoca o povo, você vem, todo mundo reúne aqui novamente, porque eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma solução para os seus problemas. E qual que é a solução? Moisés de repente assim: a solução é aquela rocha. E o povo já começou a murmurar. Sabe o que Moisés faz? Ele obedece a Deus pela metade. Como que é obedecer a Deus pela metade? É você fazer do seu jeito, só que esse jeito que dá certo, mas não é o jeito que dá certo, é a vontade de Deus. E todas as vezes que você fazer do seu jeito, mas que a vontade de Deus for ao contrário, isso é desobediência. Por que Moisés teve essa atitude? Primeiramente porque ele estava nervoso. Segundo, porque já teve um episódio parecido com esse, que Deus fala assim: Moisés, pega a vara e fere a rocha. Moisés pegou e fez o quê? Feriu a rocha nesse primeiro episódio. No segundo episódio, agora Deus muda, só que ele vai fazendo quase que do mesmo jeito, só que com detalhes. Ele fala assim: Moisés, está vendo aquela vara? Automaticamente o que ele pensa? Já sei, é para ferir a rocha. E Moisés pensa que Deus, as coisas funcionam no automático, e com Deus as coisas não funcionam no seu automático, no automático. Eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim. Só que quando Deus ele muda, ele não quer fazer do seu jeito. Nem se do seu jeito vai dar certo, mas não é certo para Deus. Então Moisés ele pensa: se Deus mandou eu pegar a vara, certamente ele pensa o quê? Que é para me ferir novamente, que é para me fazer do mesmo jeito, do mesmo método. Só que Deus vai falar assim: agora você não vai ferir, agora você vai falar com a rocha. Moisés fica muito nervoso, irado, e ele fere a rocha uma vez, duas vezes. E o que acontece debaixo de desobediência? A rocha da água. Mesmo Moisés desobedecendo, a rocha da água. Por quê? Porque o compromisso de Deus não era somente com Moisés, era com o povo. É que por isso que às vezes você vê pessoa debaixo de desobediência, às vezes a água fluir. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com ele, Deus tem compromisso com a palavra dele, e a palavra dele, ele sustenta, ele vela sobre todas as coisas. É que por isso que muitas vezes nós pregadores temos que tomar cuidado, porque de repente passar sobre as nossas cabeças que somos nós. Tá fluindo, as coisas estão andando por causa de mim. Ei, cuidado. Às vezes é que Deus ele tem compromisso simplesmente com o seu povo e com sua palavra. Quando eu falo povo, eu falo igreja. Às vezes as coisas fluem não é por causa do pregador, não é por causa do louvor, é por causa que Deus ele tem compromisso com o seu povo e com a sua igreja e com a sua amada. Moisés então, ele entendeu que ele fez do jeito que ele tinha feito.
funcionou. Só que quando ele acaba da água brotar, da rocha brotar água, Gustavo, Deus, ele fala bem baixinho. Ele chega assim no ouvido de Moisés e fala assim: compareça lá na tenda do encontro, eu quero ter um papo com você. Está todo mundo feliz, o povo está rodando, o povo está no poder, Gustavo. Pensa, você vê milagre, você se alegra. O povo está alegre, e de repente vem aquela voz: eu não estou feliz com você não, hein? Se apresenta de novo, volta de novo lá para a tenda, que eu quero ter um particular contigo. Moisés obediente, ele sai, entra de novo. E Deus fala: Moisés, por que você fez isso? E começa a falar com ele. E ele vai querer dar alguma coisa. Não, é porque o povo. Irmãos, não queira questionar a Deus. Não queira apresentar suas desculpas. Não queira olhar para as pessoas quando Deus quer que você olhe para você mesmo. É o texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma. Ou seja, para você comer, você tem que examinar. Aí depois você come, examinar o quê? A você mesmo. Porque tem muitas pessoas que participam da ceia, o quê? Ele pega e compara com a outra pessoa. Se fulano tá assim, tá participando, eu também vou. E não é isso o princípio que Deus ensina na ceia. O princípio é: examine a si mesmo, e não se compare a outro e depois coma. Porque se Deus não quer que você se compare a ninguém, Deus quer que você examine a você mesmo e você se participa. Deus falou para Moisés: Moisés, por causa disso, por causa do quê? Disso o quê? Da sua desobediência. Não é por causa do seu resultado, é por causa da desobediência. Senhor, mas esse negócio está fluindo. Você não quero saber se está fluindo, eu quero saber da sua obediência. Senhor, mas deu resultado, eu não quero saber que está dando resultado. Senhor, eu estou conseguindo, eu estou prosperando, eu quero saber da sua obediência. Porque se Moisés pudesse questionar com Deus: Senhor, está dando resultado, vamos continuar assim? Deus falou assim: Moisés, por causa disso, tu e o seu irmão Arão não vai entrar na terra. Irmãos, o cara passou 40 anos sofrendo com aquele povo. Se tinha uma pessoa que tinha por direito entrar ali, era Moisés, irmãos. Só que por causa de um dia, por causa de uma pressão que ele sofreu, ele perdeu a terra prometida. Eu te pergunto, se Deus agiu assim com Moisés, que a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, que Moisés subia no monte e falava assim com Deus muito próximo. A Bíblia vai dizer que Moisés era o manso mais humilde que se tinha ali na terra ali. E Deus lidou com ele assim: Moisés, por causa da sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida. E fala para Arão também que ele também não vai entrar. Quem que bateu? Foi Moisés ou foi Arão? Foi Moisés. E por que Arão não entra? Porque Arão sabia. Arão sabe o quê? Porque no princípio entrou os dois para orar com Deus. Os dois falou com os dois. Então quando a consequência vem sobre a vida dos dois. É por isso que quando o pecado entra lá no Éden lá, não cai só Eva, cai os dois. Porque os dois tinham consciência. Os dois sabiam. Então é os dois culpados. Agora para e pense. Você pensa que Deus ele foi rigoroso com Moisés? Eu acho que foi. Porque se você for notar assim, a vida de Moisés ali, foi só um errinho básico. Foi só um errinho de um dia de... Irmãos, desobediência é desobediência. Deus não quer saber como é que foi o seu dia. Deus não quer saber como é que foi no seu trabalho. Isso não te dá legalidade para você pecar e para você desobedecer. O seu trabalho não te dá legalidade para você pecar contra Deus e contra as pessoas, para você
difamar o nome de Deus, porque aquilo dali representava, se eu posso dizer, representava futuramente a vida com Deus, representava o céu, a vida com Deus. E se Deus, Ele abre a exceção para o desobediente, adivinha? Hoje nós poderíamos falar assim: Senhor, se você deixou um desobediente entrar, participar, eu também posso. Porque sabe o que? Aí Deus não ia ser justo, Deus estaria sendo injusto comigo e com você. Mas como o nosso Deus, Ele não muda, diz Hebreus, acho que, se não me falha a memória, é Hebreus 13, eu sei que está em Hebreus. Lembra que eu falei para você, eu não lembro o número, mas sei que está em Hebreus, que Jesus também, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus não muda. E por causa da imutabilidade dEle, Ele não vai passar um pano para mim e para você. Ele não vai colocar um paninho quente em cima do meu e do seu pecado. Ele vai tratar, vai ter as consequências. Então houve essa rebelião por parte do povo, e Moisés perdeu a terra prometida. Aí, primeiro conselho: não perca a bênção de Deus por causa do povo. Não perca a terra prometida, não perca o céu por causa de marido. Vou falar já. Não perca o céu por causa do marido, da mulher, do filho, da sogra, por causa do serviço. O céu vale mais. A presença de Deus, ela vale mais que qualquer outra coisa. Tem muita gente trocando o céu por qualquer outra coisa, está negociando os seus valores, assim como a Sabrina pregou na noite de ontem, como foi com Daniel, que ele propôs da hoje no seu coração a não se contaminar com as coisas que estavam do lado de fora. E por causa dele não se contaminar, ele recebeu bênçãos do Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento de visões e sonhos. Tudo porque ele propôs o seu coração. Você vê a importância do coração. Daqui a pouco eu vou entrar no coração. Calma. Eu estou explicando só o versículo de Hebreus que diz que naquela rebelião. Então agora vocês entenderam que o escritor de Hebreus vai dizer que, e naquela rebelião, está se falando de números o quê? 20. Que houve uma rebelião. E nessa rebelião o líder, Moisés, perdeu a bênção. Isso é um perigo, pastor, não é? Os dias de hoje, por causa da pressão, dos problemas do rebanho, pode levar um pastor a perder a sua salvação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso olhar para o povo, eu não posso focar no povo, eu tenho que obedecer o que a palavra manda. Porque quem obedece a palavra e pratica a palavra não tem a casa destruída. E o inverso é verdade. Quem tem a casa destruída certamente não está obedecendo nem praticando a palavra. Então, se você está com alguma área da sua vida, certamente você não está praticando a palavra nesta área, o que a palavra manda e o que orienta. Então faça uma reflexão sobre você mesmo. Que área da sua vida está destruída? Certamente nessa área você não está praticando a palavra de Deus. E por que eu não estou praticando? Agora vai vir. Hebreus vai falar assim, 3:8. E não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Lembra que eu falei que no deserto as pessoas acham que pode fazer o que quiser? Lembra? E dá essa sensação. Eu estou no deserto, eu não quero nem saber. Eu vou chutar, eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou não sei o que, eu não vou cantar, eu não vou pregar. Por quê? Porque eu estou no deserto, estou passando pela prova, estou passando pelo vale. E quem falou que no vale Deus espera que você abra mão de tudo? Quem falou que o vale, a provação, vem para fazer você desistir, para fazer você retroceder? Vale não vem para isso, provações não vem para isso, segundo o apóstolo Paulo fala aos Romanos, que a provação, que a tribulação não produz desistência,
que a aprovação não produz perdedores, que a aprovação não produz o que ele entende, fraqueza. Não é isso que produz a aprovação, a tribulação, não é isso. Mas o que me parece é que produz isso, não é, pastor? Porque o que eu vejo de pessoas que falam assim, estou na prova, e o que você? Desisto. Mas não é isso, meu Deus do céu, que a palavra ensina. Não é isso que a palavra ensina, que com a aprovação chega, ela não chega para te destruir, ela chega para te deixar mais forte, para gerar em você perseverança. E a perseverança vai gerar em você o quê? Alguém sabe? Não, já falo já. Paciência. E por causa dessa paciência que foi gerada dentro de você, você tem a capacidade da graça de suportar e esperar tudo o tempo de Deus. E Deus espera que nós sejamos o quê? Pacientes. E ser paciente não é fácil. Ser paciente não é fácil. Quer ver uma coisa? Lembra de hospital? UPA, Marugate, alguns hospitais que você já passou. Em todo hospital, sabe como o ser humano é tratado, seja ele homem ou seja mulher? Paciente. Por que será? Você se perguntou, por que em todo hospital, lá dentro as pessoas são tratadas como paciente? Porque provavelmente as pessoas querem que você seja o quê? Paciente lá dentro. Pastor, já viu? Tem pessoas que perdem a paciência dentro do hospital e faz o quê? Abandona, vai embora, não é? Não espera. Já viu? As pessoas que estão doentes por causa da demora. Ele não é paciente, ele não exerce, ele não é paciente, e por causa da impaciência dele, ele perde de ter uma consulta, de sair de lá curado, de sair de lá tratado, de sair lá diagnosticado, de sair com tratamento, de sair com remédio. E por causa da impaciência, aquela pessoa, ela não melhora, pelo contrário, ela só piora. Pare para pensar que uma pessoa que está enferma dentro do hospital e ele é impaciente e ele vai embora, a tendência é o quê? Melhorar ou piorar? É o quê? Agora você acha, se num hospital, se você for impaciente, você retroceder, foi embora, largar de mão, você piora. Imagine no reino dos céus, imagine com Jesus, imagine no hospital dele. Se você não for paciente, o que vai acontecer com você? Qual que é a tendência? Qual que é a tendência se você não for paciente no seu casamento? Qual que é a tendência? Me fala, reflita. É piorar ou melhorar? Então por que você acha que tem casamentos que em vez de melhorar estão piorando? Por quê? Por causa da impaciência. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar: ei, seja paciente. Seja paciente, suporte a tribulação, porque isso vai gerar a perseverança, e por causa da perseverança, você vai ser paciente. Ser paciente. Então, todas as vezes, a partir de hoje, que você entrar no UPA, Marugate, sei lá, espere o doutor te chamar. Espere ser chamado, não abandone. Porque se saiu da sua casa, é enfermo, só você e Deus sabe como que você chegou, que agora você vai resistir. Porque Deus não te chamou ainda. Porque você quer privilégio. Ei, no hospital tem privilégio. Eu estou com dor de barriga, outro também está com dor de barriga. Espera. O importante não é quem vai ser atendido primeiro. O importante é que vai sair todo mundo medicado, todo mundo curado. Mas é primeiro. O importante não é quem é primeiro e quem é último. O importante é que eu estou saindo curado para minha casa. O importante é que eu estou saindo diagnosticado. O importante é que eu estou saindo ciente do que eu preciso fazer quando eu chegar na minha casa. Você já se encontrou com pessoas, já ouviu de pessoas assim: eu nem sei o que eu estou fazendo lá na igreja, eu nem sei porque eu estou indo ainda. Certamente essa pessoa é impaciente, porque ela não sabe o propósito que ela está aqui. Sabe qual é o propósito de nós nos reunir aqui?
era para que Deus venha nos curarmos. Sabe por quê? Pensa você aí, raciocínio. Pensa você vai no médico, consulta, vai lá todo domingo. Toda quarta-feira você passa no médico. Ou vou passar lá no médico. Aí você volta e quem ficou em casa espera que você o quê? Ou volte com um remédio, ou volte com uma solução, ou volte com algum tratamento, é ou não é? Aí você foi no médico quarta-feira e volta e quem ficou em casa, vocês vão entender. Quem ficou em casa está esperando que você volte melhor, ou volte com uma solução, ou com algum tratamento. E por causa desse tratamento você vai melhorando de pouquinho em pouquinho, paulatinamente. Só que você volta, e aí, como é que foi lá então? Não sei de nada, não me falou nada, estou pior do que eu já vi. Mas ele não passou nenhum remédio? Não passou nada não. Mas o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Desisti, vim embora, está demorando demais. Aí às vezes você quer que uma pessoa melhore sem ela passar pelo médico. E quem está do lado de fora espera ver o resultado daquele lugar que ela está indo. Porque se fosse, aí se você fala assim, não, eu fui no médico, eu falei com ele e ele não deu jeito. Aí você fala para outra pessoa, eu tenho um médico bom para te indicar, ele me consultou, vamos lá. Quem vai? Eu tô com esse problema aqui, eu tenho um médico bom. E o que ele fez? Deixou do mesmo jeito. Vou levar você lá. Bom, ninguém vai. Você está com problema no casamento e você vem para a igreja, seu casamento continua do mesmo jeito, não muda nada na sua vida. Você tem problema com vício, você vem para a igreja, você vem para Jesus e você continua com os mesmos vícios. Aí você vai falar para alguém do lado de fora que ficou na sua casa, você, o negócio lá muda, hein? Eu conheci o médico, você faz um tratamento, as coisas vão melhorando. Aí você fala assim, vamos lá. Aí a pessoa fala assim, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Quer saber de uma coisa? Não vou não. Fica isso, mau testemunho. Sem você saber, você está dando mau testemunho do médico. Você está difamando aquele hospital, porque ninguém vai querer mais lá. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas vão julgar. Aquele hospital não presta. Aqueles doutor Márcio, mas o doutorzinho ruim, ou doutorzinho que não dá atenção, ou não sei o quê. O quê? Aqueles enfermeiros lá, Leandro Henrique, Leandro Barbosa, Maurício, são os enfermeiros ruins. Pelo amor de Deus, não vou mais naquele lugar não. O médico é até bom, mas os enfermeiros não prestam. E não sei o que, irmãos. Por causa da impaciência, a pessoa começa a colocar a culpa no médico. Quando não é o médico, é o medicamento, dói, eu não vou. Mas é que o médico faz, já aconteceu isso comigo. Eu era criança, não faz muito tempo. Vou passar uma medicação ali, você toma. Qual que é a medicação? Injeção. Mãe, fala para ele se tiver como mudar. Não tem como você passar outra, doutor. Aí o que acontece, pastor? A pessoa quer aconselhar o médico o que é melhor para ela. Então, sabe o que acontece? Que eu não posso tomar isso. Porque para mim é a melhor ser do meu jeito. O meu jeito é dar um comprimidinho via oral, mas injeção não. Só que comprimidinho via oral vai demorar para você ser curado. Sabe o que é? Filhinho, continua assim. Aí quando vem com a injeção, está. Rapaz, e a palavra de Deus diz a palavra que ela é como uma injeção, bezetacil, que ela entra e vai entrar juntas e faz separação. Versão Leandro atualizada. E depois que você toma aquela injeção, você sai como? Que nem Jacó, a Esther pregou aqui. Você sai mancando, mas você sai curado. Você vai, tô curado, tá doendo, mas tô curado. À tarde ou no outro dia você vai estar o que? Já todo vapor, você já vai estar produzindo. Por quê? Você obedeceu, você submeteu ao tratamento do doutor. E Deus te pergunta nessa simples conjectura que eu estou fazendo aí: você está fugindo do tratamento? Até quando você vai continuar fugindo do tratamento de Deus? Até quando você vai continuar fugindo da bezetacil de Jeová? Deus nessa noite me trouxe aqui, eu tenho uma injeção para você, meu filho. Eu tenho uma bezetacil de Jeová para você melhorar. Mas vai doer mesmo. Quem falou que a vida é fácil? Isso aqui é para você crescer, para você se desenvolver. O pastor falou aqui para mim, acho que foi no amarrado. Crescer dói, isso foi comprovado pela ciência. Depois você pesquisa lá, que crescer dói. Toda criança, quando começa a crescer, começa a sentir algumas dores nas articulações, nos músculos do corpo. Aí você leva para o hospital e fala assim, não, isso é normal, sentir dor, porque ele está em fase de crescimento. Então todo crescimento traz dor.
Aí imagina se você vai, leva seu filho no médico, está sentindo muita dor, o médico fala assim, isso é porque ele está crescendo. Você, doutor, não tem como dar um remédio para tirar a dor? Tipo assim, até tem, mas só que ele não vai crescer. O que você prefere? Para o seu filho, você prefere tirar a dor e ele não crescer, ou você prefere, filho, suporta essa dor aí, mas vai ser bom para você, você vai crescer. Se eu, como pai, não quero isso nem para o Natan e nem para o Pedro, eu falo assim, continua sentindo dor, mas você vai crescer. Imagine Deus, eu sendo mal, a Bíblia diz, sei dar coisas boas para os meus filhos. Se ele me pede pão, eu não dou serpente. Imagine Deus, o nosso Pai Celestial, quando nos dará as coisas. Nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine Deus. Você acha que Ele quer dar coisas ruins para nós? Não quer. O que Ele tem para nós são coisas boas. Mas o que acontece? O problema é o nosso coração. O coração do homem, a Bíblia diz em Gênesis, irmão, estou fazendo um esforço danado para mim não olhar nesse esboço aqui, queira você ou não, mas eu estou tentando forçar a minha mente para não ficar lendo aqui. Em Gênesis diz que o homem, quando foi criado com um coração mole, não tinha um coração endurecido. Deixa eu perguntar, quem tem um coração mole aí? Levanta a mão. Só o Vitor tem um coração mole. A irmã Beta também tem um coração mole. Tem um coração mole, irmã Beta? Faz um pix pra mim de 1000 aí então. Aí, ó, tá vendo? Tem um coração mole, Gustavo? Faz um pix aí pra mim aí. Então o homem, ele tinha um coração mole para com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus porque o seu coração era mole, era sensível à voz, à presença de Deus, à sua palavra. E o que acontece? Meu Deus, já? E o que acontece? Quando o pecado entrou, isso alterou o ser humano, a natureza do ser humano, porque o homem tinha a natureza inclinada para Deus. Agora, por causa do pecado, é isso, né, pastor? Rabi da Galileia, a tendência agora, a inclinação agora ficou para o pecado. O coração do homem foi endurecido para as coisas de Deus e amolecido para o mal. E como é que se resolve isso? Como é que eu sei que eu estou com o coração endurecido na presença de Deus? Como saber se eu estou com o coração endurecido ou não? O que endurece um coração? Sabe o que endurece um coração? Pecado. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Pecado não confessado endurece o coração. Ofensas endurece o coração. Feridas endurece um coração. Teve pessoas que eram muito ativas por causa de uma ferida, aqui dali fecha o coração dela, endurece o coração dela ao ponto de paralisá-la. Rebelião endurece o coração. Perceba que todo rebelde tem um coração duro, difícil. E desobediência a Deus também endurece o coração. Deixa eu te falar já. Coração endurecido, não fique pensando nós que só quem tem coração endurecido são os ímpios. É quem não serve a Deus, é quem nunca andou com Jesus. Negativo. Jesus vai dizer que isso está no coração do ser humano. Jesus vai dizer em Lucas 8, depois vocês encontram aí, a respeito do fermento do fariseu, numa parábola que ele contou. O que acontece? Jesus já fez os milagres, e de repente eles fazem milagre, vai para outra parte, e chega numa outra parte, os 12 cestos que sobrou, os discípulos levaram, e depois aconteceu um incidente ali, Jesus se retira dali, vai para outro lugar, e daqui a pouco Jesus começa a se perguntar, a falar a respeito, tomem cuidado, a respeito dos fermentos fariseus.
Os discípulos logo pensam que ele está falando o quê? Do pão que eles esqueceram, porque eles saíram. Aí Jesus vai falar assim para eles: vocês ainda têm o seu coração endurecido? Vocês não estão ouvindo? Vocês não estão vendo? Vocês não entendem ainda? Será que o coração de vocês está endurecido? Marcos 8. Eu não ouvi o glória ali do Vitor. Vocês ainda estão com o coração endurecido. Por quê? Jesus entendia o quê? Que quem tem um coração endurecido, ele não vê nada, ele está cego. Quem tem um coração endurecido, ele não ouve nada. Quem tem um coração endurecido, ele não entende nada. Nada que ele vê, nada que ele escuta entra na mente dele, consegue penetrar o coração. Isso é um sintoma de quem tem um coração endurecido. Se você está ouvindo a palavra, porque olha Jesus estava pregando para os seus discípulos, estava ensinando, estava fazendo milagre, eles estavam vendo, eles estavam participando de milagre, eles estavam fazendo milagre através do nome de Jesus. E Jesus faz a interrogação para eles: será que a essa altura do campeonato você está com o coração endurecido? Sabe por quê? Ele estava pensando ainda, como eles deixaram os 7 cestos que sobrou, Jesus não poderia suprir as necessidades deles no futuro. Ou seja, eles não confiavam em Jesus ainda plenamente. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. E quem tem um coração endurecido, é difícil para confiar em Jesus, é difícil aceitar os planos, a vontade de Jesus. Eles estavam pensando outra coisa, eles não queriam aceitar, tudo porque o coração deles ainda estava endurecido. Eu quero que você coloque a mão direita sobre o seu coração. Eu quero que você sinta ele. Você já conseguiu sentir ele? Será que depois de todos esses anos caminhando com Jesus, você passou pelo chamado, você passou pelas tribulações, pelos ventos, pelas provisões, você já viu milagres na sua casa, na casa dos seus, em pessoas que você conhece? Será que o seu coração ainda está duro? Está endurecido? Você sentiu o seu coração aí? Eu tenho certeza que você sentiu, porque ele está batendo. Será que o seu coração ainda está endurecido? Depois de tudo isso que você já viveu, e quando você estiver com o coração endurecido, será que tem solução para um coração endurecido? Será que tem solução para um coração de pedra? E um coração endurecido, será que ele dá sinais, pastor? Será que tem alguns sintomas de corações endurecidos? Corações endurecidos, ele dá sinais? Sim, irmão, ele dá sinais. Eu vou falar alguns sinais aqui de corações que estão endurecidos. Primeiro sinal, como já foi dito, ele não consegue ver, ele não ouve, ele não recebe nada. A pessoa fica cega, surda, muda e sem sensibilidade. Sinais de um coração endurecido. Segundo sinal, a pessoa não consegue discernir as coisas que estão acontecendo com ele e não tem discernimento algum. As coisas estão acontecendo e ela não consegue discernir o que está acontecendo com ela mesma. Sintomas de um coração endurecido. Terceiro sinal ou sintoma é morte espiritual. Terceiro sintoma de morte espiritual. E isso, pastor, isso, igreja, afeta diretamente o culto da pessoa. O salmista diz, se não me falha a memória, e me ajuda aí, Robinho,
Eu acho que é em Salmo 6, que na sepultura não tem serviço, mais ou menos assim, que não tem lembrança de nada na sepultura. Ou seja, a pessoa quando ela está morta espiritualmente, ou seja, ela não tem alegria, ela não sente alegria, ela não tem nada a lembrança dela que possa celebrar juntamente com os outros na reunião, na comunhão. Ela fica inerte, ela não reage. Sintomas de uma pessoa que está morta, que está com o coração endurecido, é que o culto dela é morto. Ela não expressa nada do lado de dentro consegue fazer ela levantar a mão, se alegrar, nada, irmão. O culto fica morto. Quarto, coração endurecido faz com que a pessoa tenha resistência a tudo que Deus faz. O coração endurecido faz com que a pessoa tenha resistência, pastor, a tudo que Deus está fazendo na vida dela, na igreja. Fica uma pessoa resistente. Quinto sintoma: coração endurecido faz com que a pessoa se feche totalmente e completamente para Deus. A pessoa se fecha de uma tal maneira que ela não rejeita o líder, ela rejeita a Deus. O coração endurecido, o pastor pensa e a pastora pensa que ela está rejeitando a pastora ou o pastor ou algum líder de célula, mas não é. Ela já está rejeitando o próprio Deus, irmãos. Lembra de Samuel lá? Que falou assim, que estava triste com Senhor, eles me rejeitaram. Você esquece, eles não rejeitou você não. Antes rejeitou foi a mim, porque o coração deles está endurecido. Então o coração endurecido, ele rejeita a Deus e ainda rejeita as pessoas. E os líderes pensam, pastor, e às vezes o líder fica olhando para você, não, acho que é porque eu deixei de fazer alguma coisa, é porque eu não fiz, é por isso que ela está assim comigo. Não é, irmãos. Às vezes não é, às vezes até faz mesmo, mas às vezes o coração está tão endurecido que ela começa a rejeitar tudo que Deus faz. Sexto, um coração endurecido, ele não retém o compromisso que ele tem com Deus. Quando você está com o coração endurecido, você não retém é segurar, manter, ficar. Você não retém o compromisso que você fez com Deus, com seus líderes, com a igreja. Você não retém esse compromisso. Sabe o que você faz? O coração endurecido, ele começa a abrir mão de tudo, de qualquer coisa. Por quê? Como que o coração dele está endurecido, e aonde não está o seu coração, também não está a sua vontade, o seu tesouro, aquilo que você dá valor, então logo se entende que tudo você abre mão. Então pessoas que abrem mão de tudo, isso é um sinal que ela está com o coração endurecido, porque ela não retém o compromisso que ela tem com Deus, ela não retém o compromisso que ela tem com a palavra, tudo ela abre mão. Aí você assim, Léo, eu estou ficando assustado, porque eu estou entendendo que eu tenho meu coração endurecido em algumas áreas, e isso eu estou ficando assustado, estou ficando com medo. Eu não estou te assustando, eu estou te alertando nesta noite, porque eu tenho uma boa notícia para você nessa noite ainda. Mas eu preciso expor, eu preciso revelar como é que está o seu coração nesta noite, porque nós cantamos hoje aqui o louvor, fere o meu coração. Eu não sei o que você sabe, não sei se você medita em louvores, mas ferir o coração é aquilo que Deus revelou a Moisés. Eu vou circuncidar as paredes do vosso coração. Paulo, ele vai testificar essa doutrina. Você está pensando que Deus está querendo é a circuncisão exterior? Paulo fala aos romanos, a circuncisão que eu quero, ela é feita no coração. E o que a circuncisão é? É simplesmente um corte, é algo que se abre. Nos judeus, do lado exterior do prepúcio, se arrancava, se cortava com algum instrumento. No dia de hoje, ou uma faca de pedra,
vai se atualizando, de metal, se cortava, Gustavo, a fimose, a pelinha de cima ali, do órgão masculino, se arrancava aquele excesso ali. Então vinha e se arrancava o excesso. Então os judeus se orgulhavam disso, porque eles tinham algo exterior. E Deus falou assim: ei, não se orgulhe por isso, porque a circuncisão que Deus quer, ela é feita agora no coração. Aí o que Deus faz para fazer a circuncisão no coração? Ele pega você, leva você para o hospital e traz o bisturi. E com o bisturi do Espírito ele vai e fere seu coração. Ele fere seu coração com a sua palavra. Ela entra e dilacera o seu coração. E por causa que o seu coração ele é ferido, ele abre a oportunidade do Espírito Santo entrar. E por causa que o seu coração ele é ferido, o Espírito Santo entra. Romanos 15 diz que o Espírito Santo de Deus, e por causa dessa ferida, ele derrama o amor de Deus dentro de um coração que era vazio. Dentro de um coração que era vazio. Porque todo coração endurecido, ele é vazio. Aí Deus ele vem e fere no coração e abre a oportunidade da graça do Espírito Santo entrar, pastor. E Romanos diz que ele derrama o seu amor através do Espírito Santo dentro. Não é do lado de fora, é dentro. E como que se joga dentro? É abrindo. Como que você entra dentro de alguma coisa? É só entrando. É por isso que todas as pessoas que não têm o Espírito Santo, não tem o coração vazio dos aspectos de Deus. Ela não sente nada, ela não vê nada, ela não entende nada, porque o coração está endurecido e ela não recebe nada do Espírito. Porque se o Espírito Santo não fazer, nada mais faz. Presentinho não muda. Você pode dar presentinho, cartão de crédito, fazer piques, não muda o coração. Você pode fazer o que quiser e não muda o coração. A palavra do Senhor diz e fala: o que muda o coração é quando o Espírito entra, é quando Deus fere. Está entendendo? O perigo de ter um coração endurecido é que você não recebe nada. Aí Paulo vai falar assim: você está se gabando pelo exterior? Só que Deus ele não está vendo o seu exterior, ele está vendo o seu coração. E no seu coração tem uma capa grossa que nada entra. Mas fique tranquilo, porque o Espírito Santo nesta noite está te colocando você no centro cirúrgico. E assim como Salomão disse, falou assim: filho meu, eu acho que é Provérbios 23, filho meu, dai-me o seu coração. Filho meu, dai-me o seu coração. Que coração? É esse mesmo. Dai-me o seu coração. Porque com esse coração do jeito que está, não tem negócio. Deus só tem restauração para quem tem um coração entregue, rendido a Ele. Sétimo sinais, ou sete sinais, sintomas de um coração duro. Coração duro não aceita conselhos. Coração duro, irmã Neide, porque você falou aleluia, não aceita conselhos. Coração duro não aceita conselho. Quantos conselhos você já ouviu e não muda? Será que o problema é o conselho? Se não for o conselho, é o conselheiro. E se não for nem um conselho, não um conselheiro, pastor, o problema está onde? No coração. Porque coração duro não aceita conselhos. Aí a Bíblia diz mais ainda, que ele é do que? De dura cerviz. Eu fui pesquisar. O que é dura serviço, pessoal? É aquela pessoa que ela é orgulhosa, ela é arrogante,
ela não aceita conselho, ainda fica toda arrogante, orgulhosa. Serviço. Você que já sofreu algum acidente, viu alguma pessoa, não tem o tal do colete cervical, que quando a pessoa sofre um acidente, você coloca um negócio aqui no pescoço, que fala assim, Robin sabe dizer como é que é colete cervical mesmo, acho que fala, né? Colete cervical, colar cervical. Por quê? Porque a cerviz da pessoa é essa parte aqui, ó, tá vendo? Do ombro aqui mais ou menos até a nuca, é a cervical da pessoa, e aqui dali precisa ser imobilizado. A pessoa de dura cerviz, ela não olha, ela não faz isso aqui, ó. Ela não olha para os lados. Ela não olha para cima, porque ela está completamente endurecida. E adivinha o que Deus faz com essas pessoas de dura cerviz? Você já viu pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Que, mano? Eu vou ter que falar, irmão, para não perder a piada, para deixar vocês mais para deixar vocês mais animados. Vocês conhecem as pessoas? Que, mano? Que? Essas ideias da reação, que ela vai falar, a cerviz dela para cima, frente, o famoso peito de bomba. Você tem filho que em algum momento ele pegou e deu uma de dura cerviz, que estufa o peitinho? O que você faz com ele? O que você faz com o seu filho que é de dura cerviz? Daqui a pouco você coloca ele no lugar dele, é ou não é? Aqui quem manda é o pai, filho. Logo quebra. Você vai aprender a respeitar, a olhar para o papai do céu aqui e respeitar, e dar ouvido ao que o pai está falando, e por causa disso você vai e quebra. O de dura cerviz, Deus quebra as pernas. O povo era de dura cerviz. Sabe o que Deus fez? Deus permitia que os inimigos deles viessem, roubassem, saqueassem, quebrassem as pernas dele, tudo porque é de dura cerviz. Certo dia, um rei por nome de Nabucodonosor, no império dele, ele se achou cerviz dele. Começou assim, ó, começou a inchar, pastor. Que ele achou que tudo que acontecia era ele, que ele era o centro das atenções. Se ele não estivesse, as coisas não fluíam. Se ele não tomasse a frente, as coisas não fluíam. Se ele não organizasse, as coisas não fluíam no reino. E de repente ele se passa que ele é o cara. Que ele é o cara. Sabe o que Deus fez com ele? Eu vou tirar você desse pedestal que você subiu, e vou mandar você lá para o pasto, ficar junto com os animais. Você vai ver o orvalho caindo sobre os seus ombros, vai crescer uma espécie de pelo misturado com não sei o que, um negócio meio estranho, e você vai se comportar como um animal, porque você é de dura cerviz. E quem é de dura cerviz, Deus manda para o pasto, pastar, até reconhecer que quem faz todas as coisas, que quem opera não é você, é Ele. Então cuidado, se você tiver com a dura cerviz, cuidado, que Deus pode a qualquer momento te mandar para um pasto, colocar você lá embaixo. Cuidado com o coração endurecido, porque Ele pode te levar à ruína, lá para o pasto. Nono, estou acabando, só 19. Não ouvi nenhum glória, esse é sinal que é para mim continuar. Ô glória, é sinal que é para continuar. Ô glória, estou gostando, irmão. Nono, coração endurecido dá sinais, pastor, de ingratidão. Um coração endurecido começa a dar sinais de ingratidão. Você conhece pessoas gratas? Já sofreu de ingratidão? Isso é sinal que aquela pessoa ficou com o coração endurecido, e ela começa a dar sinais. Desce. Eu vou parar por aqui. Estou vendo que vocês estão cansados, amém? Décimo,
Um coração endurecido, ele não flui na sua relação com Deus e com o próximo. Não flui. Um coração endurecido, as coisas não fluem. Não adianta forçar. Não flui, Maurício. Você está falando com ela, está assim. Aí você vai fazer, mas nossa, me esforcei tanto para tentar falar, para tentar aconselhar, e a pessoa fica assim. Aquela conversa ali não flui, nada flui, o relacionamento não flui. E é com Deus e é com as pessoas. Ela começa a orar, as coisas não, a oração não flui. Sabe o que acontece? O céu fica de bronze, fica fechado, o negócio fica esquisito. Aí ela, sabe o que ela começa a fazer, pastor? Ela começa a ativar o modo automático. Aí ela vem para a igreja, e o que acontece? Ela bate palma, ela levanta a mão, mas sabe o que acontece? É modo automático. É tudo do modo automático. Modo automático é a mesma coisa que no modo religioso. Ela faz tudo como ritual. Aquilo para ela não é um lugar de adoração, um lugar que está fluindo a comunhão com Deus ali. A sensibilidade do Espírito aqui dali para ela é simplesmente um ritual religioso de culto. Sinal de um coração endurecido, ela vê um culto como, ela vem ao culto com isso aqui é mais simplesmente algo religioso. É um ritual religioso. Vai ter 2 louvores, não sei o que, e nada vai mudar. Isso aqui nada muda. Nada que acontece afeta ela. Aqui dali é tudo um ritual. É a mesma coisa de vir a um teatro. Que essa aqui dentro nada é verdade. O coração endurecido faz isso na pessoa. Ela não leva as coisas a sério. 11º, está contando aí? Um coração endurecido não participa, pastor, dos serviços. Um coração endurecido não participa do serviço. Ou seja, ele não serve a Deus e ao seu próximo. Um coração endurecido, ele não serve a Deus e nem ao próximo. 13º, um coração endurecido, ele serve apenas a si mesmo. O 12º foi o coração endurecido, não serve a Deus e nem ao próximo. 13º, o coração endurecido serve, tem serviço, mas esse serviço é só a si mesmo. Então uma pessoa que tem um coração endurecido, ela só serve se ela for para ela. Vai acontecer, e o que eu vou ganhar? Vai aparecer eu? Não vai? Vai ter que citar eu, hein? Vai ter que aparecer, o que eu vou ganhar? Eu estou liderando aqui, mas eu preciso ganhar alguma coisa, porque alguém tem que servir ela. Aí Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando não está endurecido, ele é um coração que é humilde. Lembra que eu falei para você de dura serviço, que é orgulhoso? Jesus vai falar sobre isso. Vou acabar aqui, mas vocês vão aguentar mais. Pode acabar, pastor? Para finalizar, um coração endurecido tem solução. Tem cura para um coração endurecido. Porque você já estava desesperado. Eu já estava ficando desesperado. Falei: Senhor, então para mim não tem jeito. O coração está endurecido, não tem mais jeito. A tendência é, não, mas tem solução. Será que eu posso ouvir um glória? Será que eu posso ouvir um aleluia? Será que você pode louvar a Deus, porque tem solução para o seu coração e tem solução para o meu coração? Porque tem pessoas, irmãos, que você conhece, que faz parte da sua família, seja seu pai, sua mãe. Tem pessoas que você conhece, uma pessoa boa, velho.
Cara, a pessoa é gente boa, torce pro Corinthians, torce pro Flamengo, torce pro mesmo time que eu, torce pro São Paulo. Cara, a única coisa que eu queria que esse cara fosse... O único problema que ele tem é que ele tem um coração duro. Tem pessoas assim. Pode ser seu sogro, seu pai, a sua mãe, cara, torce pro Flamengo, cara, gosta de futebol, gosta do time do Real Madrid. O único problema dele é o coração endurecido. Tem pessoas que não tem assim. Meu pai é assim, minha mãe não, né? A pessoa que eu conheço, na minha casa é assim. Aí fala assim, mas então não tem mais jeito porque tem um coração endurecido aí. Tem solução. Tem solução para um coração endurecido. Tem cura para um coração endurecido. Tem solução. Estou acabando. Mais 5 minutos. Agora acaba. Ó, nem vou ler. Tem solução. Qual que é a solução? É você reconhecer aonde que está endurecido o seu coração. Você reconhecer o seu pecado. Você confessar ele. Para que Deus comece a trabalhar nele. Quando você reconhece e confessa que seu coração está endurecido, e você fala assim, ó, eu estou com esse problema, e Deus fala assim, então, o problema é cirurgia, é transplante. Vamos falar de transplante? Deus propôs isso para quem está com o coração enfermo, com o coração endurecido. A única solução é transplante. Ezequiel 36. Deus fala assim, esse coração é de pedra, fique tranquilo, porque eu tenho uma solução, eu tenho a cura para esse coração de pedra. Eu vos tirarei. Tirar é transplantar. Deus é especialista no cardio, no coração de pedra, em fazer o que? Um transplante. Eu vos tirarei o coração de pedra e colocarei o que? Um coração de carne. Um coração mole, um coração ensinável, um coração sensível para ouvir a minha voz e me obedecer até o fim. Eu não sei como é que está o seu coração nesta noite, mas escute isso. A área que você não confessa, não reconhece, essa área da sua vida endurece. Vou repetir. A área que você não reconhece, não confessa, essa área ela endurece, Dani, na sua vida. E a dureza vai ficar estabelecida ali. E nessa área dura do seu coração se estabelece um ciclo de pecado. Pastor, na área que a pessoa não reconhece, não confessa, se endurece. E por causa desse endurecimento se estabelece um ciclo viciante de pecado. Isso é sério. A pessoa vem para a igreja, canta. A pessoa vem, toca. A pessoa vem, bate palma, louva, mas continua pecando. A pessoa vem, canta, prega, louva, toca, canta, pula da aula e peca. Peca, por quê? Porque está estabelecido naquela região do coração dela esse ciclo de pecado, por causa do coração endurecido. Então hoje, essa noite é a noite que Deus está querendo te libertar de um coração endurecido, desse ciclo de pecado que não tem fim. Você vem, você chora, você fala que vai recomeçar, você fala que vai dar uma segunda chance, mas você não consegue, porque o coração está endurecido. E Deus está me falando nessa noite: ei, me dá o seu coração, filho meu. Um coração endurecido te leva à escravidão. Consequências de um coração endurecido. Provérbios 28 e Provérbios 29.
eu acho que é Provérbios 28, 14 e Provérbios 29, consequência. E já vou lhe falar uma coisa. Não pense em você que levar a vida, como diz aí aquele pagodinho que o Gustavo lembra. Eu não sei quem eu acho que é, não sei. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pense em você. Se você tiver, deixa o meu coração endurecido me levar, eu vou. Não fique pensando você que viver a vida com o coração endurecido não vai lhe trazer consequências. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem uma consequência. Viver com o coração endurecido vai lhe trazer consequências. Quer ver uma das consequências? Coloca o 29:1. Só que é em outra versão. O que é constante do coração é o contrário. Mas coloca o 29:1 aí. Uma consequência de quem tem um coração endurecido. 29:1. Sei que você não vai ficar nervoso comigo. Dá um glória aí. Eu esqueci que eu tinha combinado, né? O Vitor. Dá um glória aí, Vitor. Vou colocar aí. Colocou? Aí. Quem insiste no erro depois de muitas repreensões será destruído sem aviso e irremediavelmente. Outra versão diz assim: quem permanece com o coração endurecido será destruído. Ou seja, consequência de um coração endurecido lhe trará destruição. A dureza do coração é uma doença grave, irmão. É uma doença grave. Os fariseus foram perguntar para Jesus, sabe o que? Senhor, é permitido divorciar? Jesus responde o quê? A princípio a princípio não foi assim no princípio. A princípio não pode se separar. Mas por causa da dureza do vosso coração, Mateus, não fala que está escrito isso. Mas por causa do quê? Da dureza dos vossos corações, Deus permitiu a Moisés dar-lhe carta de divórcio. Tudo por quê? Tudo por causa da dureza do coração. Ou seja, aonde teve um divórcio, você pode ter certeza, pastor e pastora, que tem um coração endurecido. Aonde se estabeleceu um divórcio, tem um coração endurecido. Porque se não tivesse corações endurecidos, não tinha divórcio. E você que já passou por um, você pode refletir sobre isso. É verdade mesmo. Aquela pessoa ou eu mesmo tinha um coração muito endurecido. A consequência foi isso daqui que me levou. Então isso é grave. Não permaneça com o coração duro, endurecido. Permita ser transplantado hoje, nesta noite. Permita o Espírito Santo. Reconheça: Senhor, como é que eu posso fazer isso? Eu falo assim: filho, eu vou mudar o seu coração. E como é que acontece isso? É através da graça de Deus. Essa mudança no coração. Se coloque de pé.